chefe da 29ª Circunscrição de Serviço Militar, unidade subordinada à 12ª Região Militar, que trata da logística de pessoal. A nossa organização militar tem por finalidade mobiliar toda a parte relativa a soldados. Os oficiais e sargentos temporários é de responsabilidade da 12ª Região Militar. Esta imagem que nós estamos vendo agora diz respeito à nossa área de atuação. Atualmente, nós atendemos na faixa da Amazônia Ocidental 71 organizações militares, ou seja, a nossa responsabilidade anual é de mobiliar as unidades, estas 71 organizações militares, com todos os nossos soldados, aqueles cidadãos que anualmente se alistam no serviço militar obrigatório. Vamos passar agora um vídeo institucional, onde nós iremos mostrar um pouco do nosso trabalho que fazemos na 29ª CSM. No coração da Amazônia, na cidade de Manaus, localiza-se a 29ª Circunscrição de Serviço Militar. Organização militar de excelência que tem a missão de executar, coordenar e fiscalizar o serviço militar na área sob jurisdição da 12ª Região Militar. Olavo Bilac, patrono do serviço militar, nos anos de 1915 e 1916, desencadeou intensa campanha, pregando a necessidade do serviço militar como tributo de amor à pátria, e o quartel como escola de civismo, alicerçados nos ideais de Bilac, que proclamou a integração nacional a partir do alistamento obrigatório. A 29 CSM cumpre sua missão empregando 7 delegacias de serviço militar, jurisdicionadas com 59 juntas de serviço militar, localizadas nos municípios de maior expressão da Amazônia Ocidental, compreendendo os estados do Amazonas e Roraima. Primeira Delegacia de Serviço Militar, Parintins, Amazonas. Segunda Delegacia de Serviço Militar, Itacoatiara, Amazonas. Terceira Delegacia de Serviço Militar, Manaus, Amazonas. Quarta Delegacia de Serviço Militar, Tefé, Amazonas.
5ª Delegacia de Serviço Militar, Tabatinga, Amazonas. 6ª Delegacia de Serviço Militar, Boa Vista, Roraima. 7ª Delegacia de Serviço Militar, Barcelos, Amazonas. 'O trabalho incansável da 29 CSM tem por finalidade regularizar a situação do cidadão brasileiro no que concerne o serviço militar, desde o seu alistamento até a sua mobilização, além de contribuir decisivamente para marcar a presença do Exército Brasileiro nos mais longínquos rincões desse nosso país continental. Em termos numéricos, no ano de 2013, a nossa organização militar, juntamente com as delegacias, obviamente, alistamos 42.938 jovens, dos quais mais de 50% aqui da cidade de Manaus. Atualmente, desses 42 mil, nós temos 2.633 homens servindo a pátria, ou seja, em torno de 5% daqueles 42 mil jovens. Dando prosseguimento, então, à nossa apresentação, o nosso organograma com a seguinte peculiaridade. Em azul, mais embaixo, nós temos as juntas de serviço militar, em número de 59, conforme foi dito aqui na nossa apresentação. Essas juntas são subordinadas àquelas delegacias. E junto com elas, fomos as responsáveis por alistar este efetivo do ano de 2013. Vamos passar agora aos nossos critérios, motivo desta avaliação. Começando em número de 8, começando pelo critério liderança. Como fazemos para que chegue à ponta da linha todas as diretrizes, determinações do escalão superior e as da alta administração? Diariamente, às 13h30, eu reúno o meu pessoal, todo o efetivo, do comandante até o soldado mais novo, onde então nós transmitimos as nossas diretrizes. Além disso, participamos também às segundas-feiras da reunião com o nosso comandante imediato, o general Paulo Sérgio, comandante da 12ª Região Militar, e às sextas-feiras participamos também agora com o comandante militar da Amazônia. Dessa forma, nós temos condições de transmitir a todos os integrantes da organização militar as diretrizes que são transmitidas por mim, chefe, e pelos nossos comandantes imediatos. Também, como uma forma de transmissão da nossa liderança, nós anualmente realizamos o simpósio com os nossos delegados de serviço militar. É a oportunidade que eu tenho, como chefe, de trabalhar pessoalmente com esse pessoal em torno de uma semana de trabalho, para que nós possamos atualizar aqueles delegados que já estão na função há mais de um ano e dar conhecimento aos novos delegados que estão assumindo as suas funções. Talvez seja a última forma, primeira e única forma que eu tenho de reunir os meus delegados
haja vista a dispersão desses homens por toda a Amazônia Ocidental, conforme foi visto nas 7 delegacias. Ainda, sentindo a necessidade de atualização do pessoal residente, dos operadores do módulo Servil-Web, que é o nosso carro-chefe, onde trabalhamos o alistamento e a mobilização. Nós fizemos, nos anos de 2012 e 2013, um simpósio com todos os operadores do módulo Servil. Oportunidade que tivemos, então, de apresentar as novidades do sistema e atualizar os conhecimentos daqueles que já tinham esse conhecimento, obviamente, e dar conhecimento àqueles novos operadores do módulo. Também fazemos questão de realizar as nossas visitas de orientação técnica. Oportunidade em que eu, como chefe, tenho de chegar junto aos meus delegados e, dentro das possibilidades, também visitar as nossas juntas de serviço militar. A obrigação do chefe é fiscalizar os delegados e a dos delegados é fiscalizar as suas juntas. Lembrando que essas juntas não são do Exército Brasileiro, elas pertencem à estrutura e todo o pessoal que trabalha na junta de serviço militar são funcionários da prefeitura. E nós fazemos questão de divulgar esse nosso trabalho na mídia do Exército Brasileiro, para dar uma forma que nós fazemos de divulgar o nosso trabalho aqui em Manaus. Também, embora não seja o nosso carro-chefe, os senhores da banca examinadora certamente já receberam a nossa revista, é a oportunidade que temos de divulgar também o nosso trabalho. Além disso, nós também temos a nossa intranet e também o SISBOL, que é o Sistema de Boletins e Alterações, momento em que o chefe, então, dá conhecimento das suas ordens e diretrizes, seja sua ou do escalão superior, a todos os seus subordinados. Com relação aos resultados, nos anos de 2013, de 12 e 13, com relação às reuniões de prestações de prestação de contas mensais, é uma prática que evoluiu no ano de 2013 e não poderia deixar de ser diferente, a meta de 100%. Então, mensalmente, a alta administração da 29ª CSM se reúne para fazermos então, a prestação de contas mensal. É a oportunidade que eu, como chefe, tenho de dar a visibilidade dos recursos públicos que são alocados à nossa instituição. Além disso, também nos anos de 2012 e 2013, conseguimos realizar o simpósio com os nossos delegados. Dando prosseguimento ao critério, estratégia e planos, a nossa reunião de planejamento estratégico, é lógico que o Exército Brasileiro não disponibiliza 100% daquele recurso que é solicitado no ano anterior, e toda vez que a nossa organização militar recebe recursos, nós então fazemos uma reunião para definir o destino que será dado a esse recurso, de forma que todos tenham conhecimento e que essa decisão do emprego não seja apenas do chefe. Também, como forma de participação junto à sociedade, é uma solenidade que foi realizada em Manacapuru no ano passado, onde nós fizemos a entrega de certificado de dispensa de incorporação a esses em torno de 300 jovens. Também tivemos participação junto à sociedade por ocasião da ação global realizada no ano passado no Clube do Trabalhador. Oportunidade, então, que nós tivemos de ter contato com o público e também fazer o alistamento militar. Mais um slide onde mostra a nossa participação junto ao público. Esse documento, o certificado de dispensa de incorporação, é o momento em que o jovem ascende a sua cidadania plena. Porque, de posse deste documento, o cidadão, o usuário, poderá então retirar outros documentos, como passaporte, ou então participar de concursos públicos, participar de cargos eletivos e outros benefícios. Então, para nós, é o ápice da cidadania do cidadão usuário, a partir do momento que ele recebe este documento.
Ainda, nós temos uma outra forma de dar visibilidade ao trabalho que nós fazemos por meio dos indicadores que estão disponibilizados por nossa CSM, nos quadros que estão afixados praticamente em todas as sessões e nos corredores de maior trânsito. Aqui nós temos disponibilizados todos os nossos indicadores, que foram os motivos desta avaliação. Além disso, nós publicamos, colocamos em locais de fácil visibilidade os nossos banners contendo a nossa missão, a nossa visão e quais são os valores preconizados pela instituição. Com relação aos cidadãos, nós temos a nossa carta de serviços. É um documento que o cidadão usuário poderá se valer, poderá consultar de livre consulta, e nesse documento o cidadão tem a noção de todos os serviços que nós podemos prestar a ele, caso de necessidade. Além disso, a nossa página na internet, além de conter a nossa carta de serviços aos cidadãos, nós também dispomos de vários outros meios, de várias outras possibilidades do cidadão conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Aqui também nós temos todos os telefones da chefia e de todos os delegados e juntas de serviço militar. Além disso, o cidadão tem como avaliar o nosso serviço, bem como as nossas instalações. Desde a sua chegada na entrada da nossa organização militar, ele tem condições de avaliar desde a recepção até a qualidade do serviço prestado, por meio dessa pesquisa de opinião. Assim que o cidadão deixa o nosso apartamento, lógico de caráter voluntário, ele poderá então avaliar a qualidade do serviço que lhe foi prestado, do atendimento que lhe foi prestado, bem como se as acomodações estão de acordo com a sua necessidade em termos de conforto e receptividade. Com relação aos resultados, nós estabelecemos uma meta baseada na 15ª Circunscrição de Serviço Militar sediada em Curitiba. Além do PQA, nós também, no âmbito do Exército Brasileiro, participamos do chamado Troféu Eficiência. É um prêmio, uma competição entre todas as circunscrições militares, em número de 27, espalhadas por todo o território nacional. E no ano de 2013, a 15ª CSM de Curitiba foi a CSM modelo do Brasil. Estivemos lá no final do ano passado fazendo um benchmarking, onde tivemos a oportunidade, fruto do PQA, estimulados pelo PQA, porque aprendemos a escrever e a mensurar o que fazemos. Nós identificamos que no ano de 2012 e 2013, nós conseguimos atingir e bater a meta da 15ª CSM. Ou seja, estamos no caminho certo. Com relação ao atendimento ao público externo, infelizmente o nosso cidadão usuário muitas vezes serviu em outro quartel, em outra cidade, seja no Rio Grande do Sul, seja na região sudeste. Nós temos a obrigação de receber todo e qualquer cidadão que nos procura para resolver o seu problema relativo ao serviço militar. E obviamente porque dependemos de outras organizações, da resposta, do retorno de outras organizações militares, nós sempre temos uma pendência, mas são pendências alheias à nossa vontade. Com relação ao percentual comparativo de satisfação, nas 58 juntas de serviço militar, nós verificamos também uma evolução que estabelecemos uma meta, mantivemos aquela meta de 80% da 15ª CSM e verificamos que o grau de satisfação do nosso cidadão usuário com relação ao serviço prestado conseguiu então ultrapassar a meta estabelecida de 80%, o que para nós é bastante satisfatório. Com relação à sociedade, dentro do nosso plano de gestão ambiental, nós adotamos a campanha Dote o Copo. Aqui é um estímulo à não utilização dos copos descartáveis. E fizemos um trabalho da nossa CSM de conscientização, de forma que todos os nossos militares, inclusive o chefe,
cada um de nós recebeu um caneco, então para evitar exatamente a utilização do copo descartável. Além disso, na Semana do Meio Ambiente, o nosso pessoal, junto com o nosso projeto social, que será falado logo a seguir, desenvolvemos então um trabalho de limpeza na praça de frente à nossa organização militar. Além disso, participamos também ativamente do programa Forças do Esporte, que é um programa do Ministério da Defesa, em parceria com as Forças Armadas, que tem como finalidade a inclusão social dos jovens, principalmente aqueles residentes em área de risco. Além disso, nesse momento, em parceria com o nosso CEDAM, está acontecendo no nosso quartelamento o curso de cozinha regional, oportunidade que nós estamos dando ao nosso pessoal e ao pessoal dos outros quartéis da cidade de Manaus de adquirirem um pouco mais de conhecimento, de terem mais uma capacitação, mais uma qualificação. Com relação às ações cívico-sociais, nós temos participação ativa no Barco Bai, e aquele o pronto atendimento itinerante, onde nós fazemos questão de toda vez que o barco sai para navegar nas calhas dos rios da Amazônia, nós fazemos questão então de colocar um pessoal nosso exatamente para dar a oportunidade a esse cidadão usuário de regularizar a sua situação no que diz respeito ao serviço militar. Aqui mais um slide recebendo, podemos ver aqui abaixo o Barco Bai. Também, dentro desse contexto da ação cívico-social e participação junto à sociedade, um evento que nós realizamos no ano passado na cidade de Manacapuru. Colocamos cerca de 700 jovens lá no Bubódromo de Parintins. Desculpa, foi Manacapuru, mas é Parintins. Nós colocamos cerca de 700 jovens para receber o certificado de espécie de incorporação lá no Bubódromo de Parintins. Também o nosso trabalho junto à sociedade. Nós temos aqui o Tenente Riponei, que é o meu encarregado da gestão da 29 CSM, campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, e atendendo uma solicitação, uma sugestão para chegarmos mais próximos à sociedade, nós então organizamos em parcerias com outras organizações do primeiro aberto de Jiu-Jitsu na cidade de Manaus. Com relação a resultados, foi estabelecida uma meta em 2012 de trabalharmos com 3 projetos sociais. Em 2013, fruto também da sugestão e do estímulo do Tenente Riponei, nós então extrapolamos com o acréscimo do programa Forças do Esporte. E aí de 3, o nosso projeto social aumentou para 4. Extrapolamos então a nossa meta, o que para nós é bastante satisfatório. Com relação às informações de conhecimento, nós temos um portfólio de serviços que estão disponibilizados a todos os usuários da nossa CSM, seja naquilo que o nosso pessoal da informática tem capacidade de apoiar, seja então no uso do procedimento correto para o uso da rede interna. Além disso, nós temos toda essa documentação lá fixada em locais visíveis em nossa organização militar e também como medida de segurança para a nossa rede interna, uma política corporativa de segurança da informação. Aqui, esse slide representa os vários sistemas do qual nós podemos acessar. Com ênfase aqui ao sistema de serviço militar, que é o nosso carro-chefe. Toda essa estrutura tem a possibilidade de ser monitorada por esses 3 monitores aqui. Tem a possibilidade de ser acompanhada por esses 3 monitores. Nessa sala, os nossos oficiais e sargentos têm condições de monitorar toda a nossa rede interna, tudo que está sendo utilizado, tudo que está sendo visto por todos os computadores da nossa 29 CSM. Logicamente, nós temos arquivos fixos, o físico, o papel, que são arquivados em arquivos deslizantes. Com relação às pessoas,
Nós incentivamos e estimulamos a prática esportiva, como se faz em todo o Exército Brasileiro, a prática do treinamento físico militar, e demos ênfase à natação, haja vista o local onde nós residimos. Muitas vezes precisamos realizar deslocamentos fluviais e nada mais correto e justo do que nós treinarmos na prática natatória. Além disso, fazemos questão de estar inseridos junto ao público civil, na forma de participação em eventos sociais. Nos valemos também do portal de ensino em termos de capacitação de nossos recursos humanos. Neste ano, eu e mais as duas sargentos aqui presentes, realizamos, a sargento Lucília e a sargento Nilcilene, realizamos o curso de autoavaliação e planejamento estratégico organizacional, dentro do site do portal de ensino do Exército Brasileiro, em parceria com a Fundação Tom Clóvis. Além disso, nós também temos participação efetiva em termos de capacitação dos recursos humanos, como eu já falei para os senhores presentes, a nossa realização neste momento do curso de cozinha regional na 29 CSM. Em termos de melhoria das instalações, visando o bem-estar e o conforto do nosso pessoal. Os slides são autoexplicativos, aqui é o que era e hoje o que é, assim recebemos e assim estamos mantendo. Dessa forma, nós temos um reflexo direto do percentual de absenteísmo da 29 CSM. A meta estabelecida, nós somos, o nosso efetivo hoje são 62 militares, e estabelecemos uma meta viável em termos de absenteísmo de 10%. Aqui, caracterizado quando o cidadão militar deixa de informar o seu destino. Ele falta por conta própria, sem qualquer tipo de informação a quem quer que seja. Ele simplesmente faltou. E para nossa felicidade, em 2012 e 2013, nós não tivemos esse problema. Zero problemas com relação ao absenteísmo, aqui caracterizado pela falta, sem avisar a organização militar. Com relação aos processos, nós participamos ativamente desse processo de serviço militar, que é o nosso carro-chefe, também o Comprasnet, o site da Comprasnet, e também aqui o CIAF, utilizamos todos os dias. E com relação ao desempenho do nosso sistema do Servil-Web, que é o nosso carro-chefe, tanto em 2012 e como em 2013, atendeu plenamente às nossas necessidades. Ou seja, todas as vezes que precisamos utilizar este módulo do Servil-Web, o sistema nos atendeu muito bem. Com relação ao percentual de aprovação de pontos do TCU, tanto em 2012 como em 2013, esses dados confirmados por conta da publicação no Diário Oficial da União da aprovação das contas de cada organização militar. No nosso caso, em 12 como em 13, foi de 100%, como não poderia deixar de ser. Muito bem. Esse resultado, obviamente, que não surgiu à toa. Na nossa organização militar, nós temos um militar específico para o controle do fiscal do comandante, fiscal do chefe. Esse militar tem por obrigação fiscalizar os atos e fatos administrativos desse chefe. Nós estabelecemos as metas de 12 e 13 como 100%, obviamente não poderia deixar de ser diferente, dando a certeza de que todos os recursos que foram alocados à organização militar foram aplicados naquela finalidade. Não houve desvio de finalidade. Com relação ao patrimônio imobiliário, a mesma coisa. Tá? Hoje nós temos o controle físico por meio do Siscofis, o controle eletrônico por meio do Siscofis, e confere exatamente com o físico que tem em cada seção, em cada sala, é o que realmente existe no Siscofis, no controle interno. Por fim, senhores, ratificando o que já fazemos na nossa 29ª CSM, aproveitando aqui, plagiando o nosso comandante militar da Amazônia, o general Teófilo, onde ele expôs a seguinte frase: servir na Amazônia é um privilégio, lutar pelo seu desenvolvimento sustentável é uma obrigação. Dessa forma, eu encerro a minha apresentação agradecendo a oportunidade que nos foi dada pelo PPA de escrevermos aquilo que sabemos fazer. Muitas vezes, como vimos lá na 15ª CSM, nós chegamos à conclusão de que sabemos fazer,
só não tínhamos escrito tudo isso. E o programa PQA, o prêmio PQA, veio ao encontro dos nossos anseios. Dessa forma, melhorou também uma outra característica importante desse prêmio, é que nós começamos a pensar, se já pensávamos, mas reforçamos a gestão em nosso quartelamento. Logicamente que alicerçado no conhecimento e na colaboração dessas pessoas que estão à minha esquerda, que foram as pessoas que efetivamente tocaram para frente o prêmio Qualidade Amazonas. Dessa forma, nós somos agradecidos, agradecemos a oportunidade de participar desse prêmio e, a partir de agora, nos colocamos à disposição da banca examinadora para qualquer questionamento. Muito obrigado. Coronel Melo, sua equipe, bom dia ainda. É um prazer recebê-los aqui, ver que esse caminho da excelência trilhado pelo Exército, pela 29ª, seguem sempre vento em popa, indo para cima. Olha uma historinha antes. Hoje eu trabalho no Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade. São 388 unidades, das quais 313 são unidades de conservação ambiental, em diversas categorias. E este ano resolvemos fazer um mapeamento de processo de autoinflação. É quando alguém comete alguma ilegalidade, seja roubo de madeira, de animais, o que quer que seja. E descobrimos que tínhamos 313 maneiras distintas de fazer a coisa certa. Não foi fácil. Foram quase 3 meses de reuniões, reunindo vários deles, naturalmente não conseguimos levar todos a Brasília, para que a gente chegasse a num processo que atendesse desde a região norte à região sul, né, e contemplasse todos os gestores dessas 313 unidades, 313 comandos, como a gente fala. Pois bem, então essa condução faz com que a 29ª, ao apresentar a carta de serviço, que muito mais do que um catálogo, é um instrumento para o cidadão, é um instrumento para a organização. Mais um parênteses, a Anatel, ela adota a carta de serviço para o cidadão e para uso interno, ou seja, o servidor de lá, né, o empregado, ele trabalha sobre a carta de serviço para atender o cidadão. A mesma carta que o cidadão consulta. Nós desenharam muito bem o processo, que mostra a maturidade do processo. Eu espero lá no Instituto Chico Mendes, em 2, 3 anos, conseguir construir a nossa carta. Sei que não será esse ano, nem será o ano que vem. Pois bem, então parabéns por apresentar a carta de serviço. Foi a primeira organização que fez menção a ela aqui, nesses 3 dias. Né? E sabemos que o Decreto 6932 obriga todos os órgãos públicos, inclusive o nosso, a apresentar, e nós estamos nos preparando para isso. A pergunta nossa vem com relação a resultados. Nós vimos que o senhor descreve alguns padrões de trabalho, nós vimos que os métodos utilizados para controle já estão sendo evidenciados, falta alguma maturidade, e que essa organização é a organização do início do milênio passado, né? É de 1908. A gente fala milênio, parece que podia ser do século passado, é a mesma coisa. Mas é de 1908. Em sendo de 1908, ela tem os dados estatísticos. E a pergunta é por que só foram evidenciados os anos 2012 e 2013? Quando isso acontece, a gente, lá no critério de resultados, que a gente avalia 3 pontos, que é a relevância, a tendência e o nível atual, 2 desses 3 pontos ficam prejudicados. Tanto o nível atual quanto a tendência. A relevância dos dados não há que se discutir, mas a tendência e o nível atual ficam bastante prejudicados. Por que a 29ª optou por apresentar só 2012 e 2013 nesse relatório de gestão? Nós tínhamos que ter um referencial. Imagine o senhor que tivéssemos que mensurar
desde 1908, logicamente. Nós tínhamos que estabelecer um universo, um prazo, um pulo de tempo para poder mensurar. E nos foi colocado, quando aderimos ao Prêmio Qualidade Amazonas, que nós deveríamos fazer referência aos 2 últimos anos. Razão pela qual nós, então, logicamente, optamos e fizemos os anos de 2012 e 2013. O Sexto-Tenente Ribonnet quer acrescentar mais alguma coisa? Por favor. Bom dia, eu sou o Tenente Ribonnet. Em relação a isso, só acrescentando o que o nosso comandante falou, o que acontece? De 2008 até os tempos atuais, foi que nós começamos a fazer o uso do Sistema de Excelência do Exército, que é o SISPEG-WEB. E de 2012 para cá, a gente conseguiu colocar isso como referencial. Por quê? Porque, não diferente do PQA, existe uma pontuação também e existem alguns critérios em que nós temos que nos enquadrar. Por força dessa avaliação que acontece, nós pegamos os 2 últimos resultados, porque, teoricamente, nós não teríamos os outros resultados como indicadores. Nós teríamos fisicamente, de repente, um boletim para fazer estatisticamente mostrando desde 1908 lá. Nós temos essa informação física. Só que assim, como indicador, a gente passou a ter isso desde 2012 devido ao Sistema de Excelência do Exército. E hoje já é uma prática comum de determinação do Comando Militar da Amazônia, da 12ª Região Militar. Nós nos enquadramos com o objetivo estratégico do Comando Militar de Área, da 12ª Região, para ter indicadores dentro do SISPEG-WEB, que é o sistema de excelência que nós fazemos a validação de pontos. Não sei se consegui. Foi. Muito obrigado e parabéns pelo título. É de 2013 o título? 2014? De 2012. Não, de Jiu-Jitsu. De 2012. 2012. Parabéns. Voltando, né? Normalmente a gente, lógico, não vamos pegar de 1908, em que pese a unidade nossa ter feito uma avaliação dos últimos 10 ciclos dela e provou que ela está no limite da capacidade, por isso não consegue crescer mais. Quando a gente tem apenas um ano sendo referenciado, por um ponto, você passa qualquer reta, em qualquer sentido. Por 2 pontos, apenas uma reta. Por 3 pontos, você já consegue fazer uma curva. Por isso que a gente sugere que sejam no mínimo 3 anos, mas também não precisa descer a mais do que 5 anos. Porque aí já foge bem da curva. Mas 3 anos é o padrão utilizado. Muito obrigado pela apresentação. Alguém tem mais alguma? Passar para a Priscila. Bom dia, parabéns, Coronel Melo, parabéns à equipe que está todo mundo aqui para prestigiar e para ouvir a apresentação e os comentários, para crescer e para auxiliar no crescimento de vocês. Parabéns pela carta de serviço, porque é uma coisa que a gente não conhece em todas as organizações, é uma excelente iniciativa. Eu tenho uma única pergunta e uma sugestão. A minha pergunta está relacionada à integração das suas delegacias. Como o senhor tem o seu núcleo e é o senhor que gerencia, que observa essas delegacias, como é que o senhor faz para inteirar com elas? Vocês hoje, já desde 2012 ou um pouco mais de tempo, estão trabalhando com programas de excelência e gestão que não vão mais aceitar que a qualidade não faça parte do dia a dia de todos vocês. Então, como elas estão distantes, até o senhor mostrou que tem uma reunião, que foi um simpósio, que é uma chance de trazer essas pessoas para próximo, mas como o senhor gerencia esse caminho, porque o caminho da qualidade é um caminho diário, e a gente sabe que é um caminho que a gente precisa estar todo o tempo observando, olhando, para que as coisas não se percam no meio do caminho. Os nossos delegados, que estão nas 7 delegacias, eles são exército de um homem só. As 7 delegacias são mobiliadas só com aquele militar. No simpósio nós conseguimos reunir todos eles. Alguns se conhecem, outros se revêem. Mas
é a única oportunidade que eu tenho de transmitir os conhecimentos relativos ao serviço militar. Alguns daqueles companheiros, quando chegam, muito pouca ou nenhuma experiência. A atividade de serviço militar no Exército Brasileiro é pouco conhecida, apesar de ser muito importante, porque o serviço militar é que tem a responsabilidade de colocar anualmente aquele jovem que se alistou. É uma atividade pouco conhecida, no Exército, inclusive. Muito bem. Nós temos várias formas. Os nossos delegados também têm acesso ao CISPEG Web, que é o nosso sistema de gestão do Exército Brasileiro. Eles têm conhecimento do trabalho que fazemos. Além disso, nós temos um contato praticamente diário, ou sempre que necessário. Cada um de nós tem um telefone funcional, onde nós então transmitimos as nossas ordens ou alguma coisa que surja e que necessite de uma intervenção praticamente imediata. É uma forma que nós temos. Os nossos delegados trabalham normalmente, e no caso da 2977, todos os delegados trabalham em uma delegacia. E essa delegacia normalmente está junto com uma junta. E essa junta de serviço militar é da prefeitura. As instalações, o mobiliário, são pertencentes à prefeitura. Quando nós transmitimos as nossas diretrizes ou o nosso contato com o nosso delegado, seja pela internet, seja pelo telefone ou qualquer outro meio de comunicação, o nosso delegado, obviamente, procura mais pela persuasão do que por qualquer outro motivo. Até porque ele não tem ascendência funcional sobre aqueles funcionários da prefeitura. São todos funcionários da prefeitura. Mas nós temos tido resultados muito bons, porque os nossos servidores da prefeitura são pessoas muito boas, são pessoas, muitas delas com mais de 10 anos na atividade de serviço militar, razão pela qual nós não temos tido muita dificuldade para que as nossas diretrizes sejam executadas até o nível junta de serviço militar. Para a senhora ter uma ideia, a nossa junta de serviço militar mais afastada é em Irunepé, já lá na divisa com o Acre, se não estou enganado, ou Rondônia, acho que é o Acre. Tá? Em Irunepé é a nossa junta mais afastada. Mesmo assim, ainda com certa dificuldade, com alguma dificuldade, nós conseguimos. O nosso delegado consegue contactar com esse pessoal. Dessa forma, respondendo a pergunta da senhora, nós, por meio dos nossos delegados, fazemos chegar a informação na ponta da linha. E, felizmente, salvo algumas exceções, nós temos atingido na plenitude que as nossas ordens cheguem até a ponta da linha. Até mesmo porque um dos critérios de avaliação do prêmio que nós estamos participando, o Troféu Eficiência, é que tenha pelo menos um alistamento por mês. E a Junta de Serviço Militar que não alista pelo menos um cidadão usuário por mês é 0 pontos. Então os nossos delegados suam a camisa, até pelo ambiente amazônico, mas suam a camisa correndo atrás dos nossos secretários. Dessa forma, então, é uma satisfação até para o espaço para a plateia, de que nós estamos chegando lá. Temos cumprido bem a nossa missão e a informação tem chegado na ponta linha conforme a nossa diretriz. Parabéns. A outra sugestão mesmo, sim, vocês têm todos os processos, a gente consegue enxergar isso e visualizar na apresentação e na fala, que vocês têm esses processos e adotaram o prêmio e está auxiliando vocês na escrita, porque a gente tem o costume de não escrever aquilo que faz mesmo, mas de vocês conseguirem alinhar tudo que vocês já têm ao instrumento que vai ajudar muito para vocês enxergarem onde tem que melhorar, onde vocês precisam melhorar ou colocar um plano de ação, ou tratar uma questão. O instrumento vai ajudar muito nisso para vocês. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Só para completar, nós estamos testando aqui o diferencial que vocês fizeram na revista, que é o leitor de... É uma inovação bem diferencial, né? Parabéns.
feito sozinho. Então eu quero caracterizar bem aqui o trabalho dessa equipe, particularmente, gente, por favor, eu de pé, Sargento Nilcilene. Os que estão de pé são as pessoas que, faltam mais 2 companheiros aqui, 2 militares da UCSM. Os que estão sentados são os militares responsáveis por cada carteira. Se houvesse alguma demanda não soubesse responder, eles estariam em condições aqui de pronta resposta. Mas a Sargento Nilcilene e o Tenente Ronei, mais os 2, mais o Sargento Razak e mais o Sargento Lucília, foram os militares que efetivamente colocaram a mão na massa e fizeram um trabalho de conscientização junto com a chefia para a efetivação do nosso plano de gestão, e é o motivo de estarmos aqui nesse momento apresentando um pouco do trabalho da nossa 29ª CSM. Eu sou muito grato a esses 2 militares e aos outros 2 faltosos. Muito obrigado.